Como essa história tem sido escrita? Como você tem cuidado de você? Se chegou um tempo que precisamos cuidar de nós, esse tempo é hoje. Porque você só pode oferecer para o outro aquilo que você já tem. Você só pode oferecer para o outro felicidade, sentido de vida, se você já encontrou motivação para viver. Mas se a motivação for errada, no aspecto de que eu finjo que gosto disso, mas na verdade estou aqui porque não tenho opção melhor, você precisa começar a ser sincero com você mesmo, com a própria vida, porque você precisa encontrar nobreza no que você faz, a começar pela nobreza que você não fica envergonhado do que faz. Envergonhado não no aspecto profissional, na sua atividade profissional, mas de estar traindo a você mesmo. Não tem nada que seja pior do que aquelas pessoas que estão ali fingindo que estão fazendo alguma coisa porque gostam de fazer aquilo. Como você tem sido coerente quanto à sua atividade diária? Quando você chega em casa no final do dia, qual é o discurso que os seus filhos escutam sobre a sua atividade naquele dia? Quando você volta para casa, o que você carrega no coração? É coerente o seu discurso com o seu sentimento e o seu comportamento quando os holofotes não estão virados para você? Tem a ver com você descobrir quem é você. Por que nesse momento você faz isso? Isso faz parte dos seus sonhos? A realização dos seus sonhos passa por esta atividade? Pergunto sempre para Deus: o Senhor me chamou para esse trabalho? Nós temos que viver muito além daquilo que exigem de nós. Nós temos que ir muito além da expectativa das pessoas. Porque na verdade, você está representando a Deus e representando a você mesmo. Você acredita nas coisas que Ele deixou reveladas para que você tivesse uma vida mais abundante? E tem utilizado disso? Você tem feito tudo para sua família ser feliz? Não estou dizendo que nós andamos pela vida assim satisfeitos com tudo, que tudo dá certo da forma que nós imaginamos e desejamos, mas apesar de, vale a pena continuar. Apesar de muitas vezes não saírem as coisas como nós planejamos, existe algo maior que rege você. Deus te deu um cérebro maravilhoso. Somente de neurônios, você tem pelo menos 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios, que fazem entre si mais de 100 trilhões de conexões. Tudo que você é passa por um comando cerebral. E Deus te deu um cérebro incrível. Você sabia, por exemplo, que estudos da Universidade de Stanford tentaram mimetizar alguns comportamentos básicos, comandos básicos do cérebro. E quando eles fizeram isso, eles descobriram que para comandos básicos que o cérebro envia para o nosso corpo, os computadores gastariam em média 60 milhões de watts de potência para realizar. Isso para tentar imitar o que há de mais básico no funcionamento cerebral. Sabe quanto o seu cérebro gasta em potência por dia para realizar tudo que você realiza? 22 watts de potência. Computadores, 60 milhões. Se fosse o seu cérebro, seriam 22 watts de potência. Você sabia, por exemplo, que quando nós piscamos, no nosso dia a dia, o seu cérebro adianta a imagem 0,2 segundo à frente? Nós estamos, na maioria do tempo, enxergando um futuro. Porque Ele está sempre prevendo o futuro para que nós tenhamos a resposta mais rápida e mais assertiva. O seu cérebro está o tempo todo enxergando o futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez tenham já feito para você e que você precisa responder com muita sinceridade. Quem é você?
Não estou perguntando das suas funções. Eu estou te perguntando por que Deus criou você. Eu não quero que você responda com um discurso coletivo. Deus te criou para quê mesmo? Quem você seria? Para que você nasceu? Se você não souber para o que você de fato nasceu, por que Deus te deu um cérebro tão fantástico? Porque você está na função que está, você vai ficar aceitando a sugestão dos outros a partir da experiência deles. O que pensam sobre você não define quem você é. As pessoas estão te olhando a partir da experiência delas, mas só você sabe o que você traz na essência. Se falarem que você é bom no que faz, você vai acreditar. O dia que disserem que você não nasceu para isso, você vai ficar triste e abandonar. Porque no fundo o que nos falta é conhecer quem somos. E este conhecimento vem a partir do conhecimento de quem Deus é. O dia que você entender que você é filho dele, que você é filha dele e que ele te criou para um propósito especial, você não vai deixar que as pessoas digam quem você é. Porque você não pode viver a partir da experiência do outro. Pelo menos metade da vida depende das nossas escolhas. Metade da vida depende das nossas iniciativas, a outra metade não. É o acaso que decide por nós. Assim, a gente não é nem dono de tudo e nem assiste a vida rolar. Afinal, já que metade da vida depende de nós, que tal apostar nossas fichas para fazer acontecer do nosso jeito? Mas o que será que tem que acontecer para que ela valha a pena? Às vezes você reclama de não ter o que deseja. Outros reclamam de não desejar o que tem. Poucos se alegram com o que tem. Para alguns são sábios, para outros são gente sem futuro, sem carreira, sem perspectiva, sem aguerrimento, gente proativa, mas que é acomodada e preguiçosa. A verdade é essa, tem gente reclamando de tudo. E aí, talvez porque ter e desejar não garantam mesmo felicidade para todo mundo. Talvez a gente pudesse pensar nas coisas que faz. Imagina uma criança chamada João Carlos. E uma criança chamada João Carlos que logo na infância se deu conta que o grande barato dela tinha a ver com música. E essa criança passou a vida indo atrás da goiabeira frondosa da sua natureza. A goiabeira frondosa do João Carlos, a minha, a sua, a de qualquer um de nós, homens e mulheres, poderíamos chamar de excelência, exuberância máxima. É o que aconteceu com o João Carlos. Usou a vida para virar João Carlos Martins, nosso maestro excelente. E aí a promessa é que a vida terá sido incrível, porque cada segundo foi cavado no sentido de tirar de si mesmo o máximo que cada um consegue tirar. O Neymar quase foi trabalhar nas docas de Santos, mas o pai fincou o Neymar no futebol. Neymar usou a vida para virar Neymar Júnior, César usou a vida para virar César Cielo. E assim, tem tanta gente que não descansou até tirar de si o máximo que a natureza podia permitir. Aí você imagina que essas pessoas ao longo da vida, segundo a segundo, tiveram um colorido, um desafio, uma excitação, porque nunca estavam satisfeitas com o estágio alcançado e foram atrás do melhor, do melhor, do melhor. São pessoas incríveis e que conseguiram coisas prodigiosas.
Por isso o happy hour é antes do trabalho acabar. Por isso o happy hour é durante o trabalho. Por isso o happy hour é a hora que um explicador explica. Uma goiabeira goiaba, uma mangueira mangueia, uma seringueira seringueia, um maestro rege, um cantor canta, um driblador dribla. E dessa maneira, a cada segundo da vida, longe de esperar que ela passe rápido, longe de passar segunda-feira esperando que ela acabe logo, longe de esperar o fim do mês e o fim do ano, a vida terá sido incrível se lamentarmos o passar de cada segundo, se lamentarmos o fim de cada semana, se realmente nos entristecermos ao final do ano, porque quando a coisa é boa, a gente lamenta muito que ela tenha acabado. E portanto, a hora feliz é a hora que você que conhece a tua praia, que você que se conhece, que você que entendeu que a filosofia começa com a frase conhece-te a ti mesmo, você que procurou entender que tem coisas que são para você e coisas que não são para você, você que diagnosticou todas as tuas forças e as tuas fragilidades, você a cada segundo, você vai usar a vida para conseguir tirar de si mesmo a performance mais incrível, a performance mais perfeita que puder ter a cada instante. E você perguntará, mas isso é uma vaidade? É só para mim? É evidente que não. Afinal de contas, é graças à nossa excelência, é graças à qualidade da nossa intervenção, que poderemos estender a mão da maneira mais sincera, da maneira mais eficaz, e assim diminuir a angústia de alguém que nos procura, tirar um sorriso de alguém que sem a nossa presença não teria podido sorrir, proporcionar uma alegria que sem nós ali jamais teria podido acontecer. Assim, viva desejando a eternidade daquele instante. Ao invés de ficar olhando no relógio para saber quando é que vai acabar, surpreenda-se que o tempo tenha passado tão rápido. Viva de tal maneira a não querer sair de onde está. Viva de tal maneira a absolutamente se encantar com o mundo que se apresenta diante de você. E cada segundo de vida vivido assim terá sido uma vida que você honrou, dignificou, sagrada que é, privilégio que é. Cada segundo de vida que você quis eterno. Eu acredito que existe uma vida abundante aqui, não é lá, é aqui do nosso lado. Uma vida realmente farta, extraordinária aqui. E eu acredito que existe uma chave, porque ela está do nosso lado. Às vezes invisível, às vezes visível, às vezes muito perto, às vezes do nosso lado. Mas nenhuma abundância, nenhuma vida extraordinária está mais distante do que a sua mão pode alcançar. Nada do que de fato faz um ser humano feliz está mais distante do que a mão dele pode alcançar. Nada do que de fato é importante para alguém está mais distante do que a sua mão pode alcançar. Nada. Então, existe essa chave. Uma chave para uma vida extraordinária em todos os aspectos. Existe um mundo de escassez. Existe do outro lado do rio, tem um rio no meio, um mundo de abundância. Tem pessoas que estão na escassez, tem pessoas que estão vivendo a insatisfação. Vê se você conhece alguém que está nesse mundo, que está insatisfeito com a vida. Tem pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão frustradas e queriam, tentaram e não conseguiram, pessoas que estão tristes, se sentem sozinhas, que procrastinam ações e decisões, pessoas que se vitimizam, pessoas que se sabotam, e elas estão aqui. E essa vida extraordinária está do outro lado do rio. A primeira categoria de pessoas estão aqui paradas, vivendo uma vida medíocre. A primeira categoria de pessoas estão aqui, não estão tentando nada, não estão agindo, não estão fazendo. Aceitaram a condição de um casamento frustrado, aceitaram a obesidade, aceitaram o problema financeiro, aceitaram a dissolução no casamento, aceitaram a discórdia na família, aceitaram. E estão lá, naquele lado lá, no lado da escassez. Tem outras pessoas que elas não aceitaram.
E elas estão mergulhando no rio, para tentar atravessar o rio, para chegar na abundância. E elas estão mergulhando no rio. Tem pessoas que o rio é muito estreito e rapidamente ela chega, sem técnica e sem esforço. Cheguei do outro lado. Tem pessoas que o rio é mais largo, mais caudaloso, e ela não consegue. E a grande parte das pessoas estão nadando no rio e estão sendo levadas correnteza abaixo. E não conseguem chegar no outro lado, no lado da abundância, no lado da alegria, no lado da realização, do entusiasmo, da fé, esperança, amor, da atitude, da realização, do ganho. Então, a minha pergunta é: onde é que está você? No lado que desistiu? Chega, já tentei, não vou mais me frustrar. Eu vou aceitar essa condição de escassez. Eu vou aceitar a dissolução no meu casamento. Eu vou aceitar a mágoa, o rancor. Eu vou aceitar as dificuldades. Eu vou aceitar o distanciamento de quem eu amo. Eu vou aceitar. Ou você continua tentando atravessar o rio, corajosamente atravessar o rio. Mas sabe o que acontece? Quase todo mundo, em algum momento, tenta atravessar o rio. Mas a pergunta: ele sabe atravessar o rio? Ele tem as técnicas para nadar, para atravessar o rio? Ele sabe como nadar? Ele está preparado para nadar? Ele tem talvez o pé de pato ou o preparo físico? Ele sabe por onde ir e onde mergulhar para chegar do outro lado? E como não se preparam, como não aprendem, nadam e morrem na praia, cheio de boa vontade, cheio de esforço, cheio de decisão, cheio de boa intenção, nadando sem preparo, nadando sem ferramentas, nadando sem conhecimento, nadando sem planejamento. E nadaram uma vez, nadaram duas, na terceira, não vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui, pelo menos eu não vou me frustrar, não vou me cansar tentando nadar, não vou conseguir mesmo. Minha pergunta: onde é que está você? Parado, sem tentar, tentando e dando com os burros na água e não conseguindo? Tentando e conseguindo? Ou de fato já estou lá vivendo abundância no meu casamento, abundância no meu lar, abundância no meu trabalho, abundância na minha saúde, abundância na minha vida, abundância, uma abundância que não é material, mas acordar de manhã e dizer yes! E as pessoas estão dizendo que isso é utopia. E o pior, tem muita gente acreditando que aquele lado do rio, o lado da abundância é utopia. Ele não é utopia, é a realidade. Eu e você nascemos para estar lá, nesse lado do rio. Eu e você nascemos para estar naquele lado da abundância. Se você quer de fato atravessar o rio, se de fato você quer atravessar esse rio, a primeira coisa que você vai ter que se fazer é entender esses dois contextos. O primeiro contexto é: aonde está a minha vida? Aonde eu estou de fato? E o segundo contexto: aonde eu quero atravessar o rio? Porque eu posso atravessar o rio em qualquer parte dele. Aonde eu quero atravessar? Aonde eu quero chegar? Aonde eu estou? Aonde está a minha vida? Como está a minha vida? Como estão minhas emoções? Meu casamento, meus sentimentos, minha saúde, meus filhos, minha família, como está isso? E o segundo: para onde eu quero ir? Aonde de fato eu quero levar minha saúde, meu casamento, minha vida, minha casa, meu lar? Aonde? Vamos parar de ser criança, levada por ventos. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Eu estou sempre com um sonho, eu estou sempre falando: ai que lindo, gente. Para. Se você não responder esses dois pontos, aonde você está e aonde você quer chegar de fato, qualquer sonho vai parar no meio. E pode até realizar um grande sonho, e esse sonho não te faz nem um pouco. Eu tenho visto pessoas realizando grandes sonhos e não ficando nem um pouco felizes com esses sonhos. Eu vejo pessoas passando em concurso não ficando felizes, pessoas montando suas empresas, ganhando dinheiro não ficando felizes, pessoas fazendo coisas extraordinárias não ficando felizes. E era um sonho. Então, o primeiro passo, eu te pergunto: aonde você e a sua vida estão? De fato. Para e olha como é que está a tua vida hoje. Como é que está teu casamento hoje? Como é que está a tua saúde hoje? Há quanto tempo você... Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do teu esposo, da tua esposa, bem dentro dos olhos, vendo a pupila, e disse: eu te amo? Qual foi a última vez de fato que você abraçou teus filhos? E como é que teu filho se sente em relação a você?
Como está a tua saúde? Fala, olha para a tua saúde, como é que está a tua saúde? Você vai ver 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, se você tem dúvida sobre isso. Como está a tua saúde? O primeiro ponto numa jornada não é apenas saber onde eu quero chegar, não é determinar qual é o meu Everest, é determinar a minha condição hoje. Porque tem pessoas que vão precisar de 5 cilindros de oxigênio, tem pessoas que vão precisar de 2 cilindros, outros de 10 cilindros. Como eu estou hoje? Para eu me preparar para algum lugar, eu tenho que saber como estou hoje. Para eu me preparar para chegar no Everest, no meu casamento, eu preciso saber como está meu casamento hoje. Preparar para a minha saúde, eu tenho que saber como está a minha saúde hoje. Para ter uma família feliz, eu preciso olhar para a minha família e enfrentar a realidade, dizer como minha família está hoje. Esse é o primeiro passo. E talvez seja o mais doído olhar para a tua casa e dizer, não está nada bom. Olhar para o teu casamento, eu não faço sexo há 6 meses. Eu nem amo mais meu marido, ou será que eu amo? Eu não sei se eu amo. Se você não responder essas perguntas hoje, você vai ficar cheio de sonhos bobos que não vão te fazer feliz. Então o primeiro ponto é, onde está? E quando eu digo sonho, eu digo todo da vida. Eu digo um sonho para a tua vida espiritual, para os teus pais, irmãos, conjugal, filhos, social. Como está a minha vida, não apenas numa área, mas como está a minha vida, o contexto geral da minha vida. Você está disposto a olhar como está a tua vida? E descobrir que teu filho prefere estar na casa do vizinho do que na tua casa? Que tua mulher, ela deita com você, mas não é em você que ela pensa? Você está disposto a encarar a realidade? Que você, que não é tão bom patrão, não é tão bom líder assim como você pensa, você nunca quis olhar para isso, nunca se preocupou em olhar para isso? Ou que você está fazendo um trabalho excelente mesmo? Então, se eu quero uma jornada vitoriosa, eu preciso saber. E olha, eu vou dizer uma coisa dura, eu peço compaixão pelo que eu vou dizer, eu peço paz pelo que eu vou dizer, mas não adianta. Você não é o que você diz que é. Vou repetir, você não é o que você diz que é, você não é quem você diz que é. Você não é o que você gostaria de ser, muito menos que os outros acham que você é. Você é os resultados da sua vida e pronto. Quer saber quem você é? Olha para os seus resultados, você vai saber quem você é. Olha para os seus filhos adultos, olha a força, olha a vitória deles, e você vai saber quem você foi como mãe. Eu não sou quem eu quero ser, eu não sou quem eu digo, eu sou meus resultados, que eu vejo aqui. E talvez isso nos faça não nos enganarmos mais nesse estado atual, nesse momento, quem eu sou. Olha quantas vezes você faz amor com teu marido, com a tua esposa, você sabe quem você é como marido, como esposa. Olha quantas vezes você chega em casa e teus filhos correm para te abraçar, para te beijar e te amar, e você vai saber que você é como pai. Não adianta a gente estar se enganando. Se nós queremos sucesso na vida, vamos ter que ter coragem suficiente para olhar para aqui agora e dizer, eu sou um filho não tão bom quanto eu acho que eu sou, ou não sou um pai tão bom quanto eu acho, ou não sou um empresário tão bom, minha saúde não está tão boa como eu acho. Porque quando você tiver consciência de onde você está, você naquele momento mobiliza-se racional e emocionalmente. Para quê, gente? Para ação. Quando você encontra um desconforto, uma ameaça, você se acelera, você age. E se você reconhecer como está a tua vida hoje, entender esse primeiro ponto, amigo, você começa a agir. Para onde eu quero levar a minha vida? Eu quero ser feliz. O que é feliz para você? As pessoas estão dizendo que querem ser felizes, mas não sabem o que é ser feliz. Como eu posso perseguir algo que eu não sei exatamente o que é? Eu tenho uma leve noção. As pessoas estão caçando algo que não sabem o que é, porque não sabem definir o estado desejado, neurologicamente correto. Então, se eu quero chegar a um canto, eu tenho que definir qual é o meu Everest. Eu tenho que saber qual é o Everest que vai me fazer feliz, onde é que eu quero chegar. Não é ali, não é acolá, exatamente onde eu quero chegar. Sinceramente, quais são suas metas? Quando você entra num ano e não sabe exatamente o que você quer realizar naquele ano, você não tem clareza para onde você quer ir naquele ano, meu amigo, qualquer coisa não importa, você está à deriva no mar. E 98% ou mais da população está à deriva. Não sabe por que está vivendo, não sabe por que acorda cedo, por que trabalha tanto, por que tem tantas obrigações, e está vivendo, vai realizar o quê? Não estou vivendo, vamos lá. Estabelecer metas leva você de um estado de vitimização para um estado de quê, gente? De controle. Quem estabelece metas na vida sai da vitimização. Não tem como se vitimizar quando eu tenho uma meta, não tem como vitimizar quando eu sei onde eu quero chegar. Eu não tenho como olhar para o problema e para trás, e as pessoas estão olhando para trás para o problema, porque não sabem para onde olhar e nem querem chegar. Pessoas estão todo dia se defrontando com o problema, remoendo o passado, por um único motivo.
Porque não tem metas importantes suficientes para olhar para frente. Estão olhando para o ex-marido, para os filhos, para os problemas, para a família, para os pais, porque não tem objetivo suficiente para fazê-las olharem para frente. E elas continuam olhando para trás, perdendo o foco. Amigo, quem estabelece metas e objetivos importantes não perde tempo, não tem depressão, não tem angústia, porque elas sabem onde quer chegar. Mas as pessoas não estão estabelecendo metas, e quando estabelecem da maneira que o cérebro não entende. Se você não tiver uma visão clara do teu futuro, você não tem muita coisa. Vou repetir mais uma vez. Se você não tiver uma visão fotográfica, uma imagem clara do teu futuro, você pode ter o dinheiro que for, mas você não tem muita coisa. Estamos vivendo hoje numa era da consciência, numa era da expansão da consciência. E certamente nessa nossa era vocês já escutaram as frases célebres que é: o pensamento cria a sua realidade, ou o pensamento positivo atrai situações positivas. Baseado nessas duas premissas, eu gostaria de trazer-lhes algumas reflexões. Como está a sua saúde? Você é feliz no amor? Você já encontrou a sua plenitude profissional? Você faz atividades que você ama com frequência? Você conhece lugares incríveis todo ano? Se o pensamento cria a nossa realidade, a resposta para essas perguntas deveriam ser positivas, afirmativas e construtivas, certo? Mas não é bem isso que eu venho vendo, acompanhado. As pessoas têm chegado cada vez mais ansiosas, depressivas, sem estima, com síndrome do pânico, com transtornos. Como cocriar a nossa realidade e como funciona a nossa mente. Todos os cientistas são unânimes em dizer que nós não usamos nem 10% da nossa capacidade mental. Nosso cérebro, tal como ele é hoje, ele demorou 10 milhões de anos para chegar nessa plenitude. E nós não estamos conseguindo usar uma ínfima parte deles. Para você conseguir entender como funciona a mente, primeiro você precisa entender os mecanismos da mente. O nosso funcionamento mental, ele é dividido em consciente e inconsciente ou subconsciente. O consciente é esse que vocês estão aqui agora, às vezes julgando, criticando. O consciente, ele é o responsável por dizer se é certo e errado, se é bom ou mal. Ele também é o responsável pelo planejamento e pela memória de curto prazo. Talvez o que vocês não saibam é que o nosso consciente, ele é responsável apenas por 10% da nossa capacidade mental. Se a gente fosse fazer a analogia do iceberg, ele é como se fosse aquela pontinha do iceberg. O que está submerso é a nossa mente subconsciente. A mente subconsciente, ela tem um campo imenso de possibilidades. Para você ter ideia da importância da mente subconsciente, ela é responsável pelos seus batimentos cardíacos, por sua respiração, pelo teu sono, pela sua digestão, pelas nossas funções vitais. Mas não para por aí. A mente inconsciente, ela também é responsável pelos nossos hábitos e crenças, pela nossa memória de longo prazo. Desde a sua vida intrauterina até agora, todas as imagens estão catalogadas na nossa mente inconsciente ou subconsciente. Não tem como você ter um pensamento sem criar uma imagem. Durante todo o dia, você está plantando sementes de pensamentos no seu subconsciente, mesmo que você não saiba e mesmo que você não queira. Não tem como a gente pensar ou falar sem criar uma imagem. O nosso consciente, ele é responsável pelo pensamento. Você pensa, você cria uma imagem. Essa imagem vai sendo levada para o nosso subconsciente. A frequência dessas imagens do subconsciente forma o nosso padrão de comportamento. Se eu falo para uma criança, não suba na cadeira, não fale alto. A imagem que foi levada para a cabeça da criança foi a imagem além do não. Ela consegue conscientemente entender que não é para ela subir na cadeira, que não é para ela falar alto. Mas o não é uma negativa simples. Quer ver? Não pense num fusca azul. Quando você planta uma semente, pode ser uma linda flor ou uma erva daninha. Ambas vão dar. O jardim não escolhe o que vai crescer. Quem escolhe é você, é a sua mente consciente. E eu quero que você analise como que você tem levado essas imagens para o seu subconsciente.
O nosso subconsciente, ele não questiona, ele não sabe se é bom ou ruim para mim, ele não sabe o que é certo e errado. Por isso, a maneira certa da gente coordenar o nosso subconsciente é falar de forma afirmativa, imperativa. É como um comando, eu não peço, eu mando. Então, quando eu vou falar com a criança, o que eu tenho que falar? Calça o sapato, desça da cadeira, fale baixo. O não, a gente não vai interpretar. Eu espero que essa analogia seja o suficiente para cair a ficha, para que vocês consigam ligar um observador interno na mente de vocês e comecem a selecionar melhor os pensamentos. Porque é assim que funciona a mente. A nossa mente funciona através de imagens. Eu vou dar 4 dicas para vocês de como cocriar uma realidade mais produtiva, mais benéfica. A primeira dica é sair da dualidade. No livro Um Curso em Milagres, eles nos explicam que nós estamos vivendo numa dimensão onde é uma dimensão dual. Débito e crédito, feliz, triste, sozinho, acompanhado, medo e amor. Não tem como. O tempo todo a gente está oscilando as nossas emoções. E nós somos muito influenciados pelo nosso meio externo, pelo nosso meio ambiente. E hoje, nessa era, a coisa que mais nos influencia é a tela. Se você for reparar, muito dos telejornais, das séries que a gente assiste, das novelas, dos programas de televisão, as imagens já vêm pronta, já infiltra direto no nosso subconsciente. E muitas das imagens são o quê? São imagens de violência, são imagens de pânico, são imagens de traições, são imagens de desgraça. Quando você está com a sua mente consciente desperta, você consegue não permitir com que isso infiltre na sua mente. Mas a gente está só reprogramando essas imagens e a gente não está selecionando essas imagens. Sair da dualidade pode ser um grande desafio, é verdade, porque essa dimensão é a dimensão da dualidade. Mas a partir do momento que você se conecta e consegue estar consciente dessas imagens, você consegue filtrar e consegue dominar suas emoções e não ser dominado por elas. Já que a gente está falando de negatividade, a segunda dica é reverter os pensamentos negativos em pensamentos positivos. Lembra que eu te contei que o nosso consciente, ele é crítico, ele é julgador? Então, por exemplo, se você vai fechar um grande negócio, o primeiro pensamento que a sua mente consciente vai te dar é: você pode falir. Você confia nessa pessoa que você está fazendo um negócio? Isso é saudável, porque a missão da nossa mente consciente é que a gente não saia da zona de conforto, é que a gente fique parado realmente ali. Uma pessoa que está consciente, ela vai olhar para esse pensamento, ela vai agradecer, porque o pensamento negativo, se você remodelar na sua mente, você vai ver que ele te ensina muito. Quando eu tenho um pensamento negativo, o que ele está me mostrando? Aonde está o meu medo? Aonde está a minha sombra? Só que o grande lance é eu não deixar ele enraizar. Eu vou olhar para esse pensamento, eu vou agradecer por ele estar vindo na minha tela mental e automaticamente eu vou substituí-lo. Eu sou uma boa empreendedora, eu sou um imã para o dinheiro, eu atraio trocas verdadeiras. Aí eu consigo substituir na minha tela mental o pensamento negativo. A criança, até os 6, 7 anos de idade, ela não tem formado a sua mente consciente. Ela é puro inconsciente. Por isso, é muito fácil da criança acreditar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, no Bicho-Papão. A partir do momento que você fala uma coisa para a criança, ela assume como verdade. E hoje, muito de nós temos crenças negativas. Se eu escutei na minha infância, ela é preguiçosa, ela é muito lenta, ixi, ela é chata. Pronto, eu não tive um crivo, eu não consegui ver se aquilo era certo ou errado. Eu acredito fielmente que eu sou aquilo. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, porque o Joseph Murphy, que é um grande estudioso da mente humana, ele ensinou a reprogramar o nosso inconsciente. Mas para isso a gente vai precisar de 2 coisas, disciplina e foco. Por quê? Porque se você substitui o que você tem de negativo, eu vou dar um exemplo que me veio agora. Por exemplo, você se acha tímida. Ou você se acha ansiosa. Então tá, não, eu sei que eu sou isso. Como que a gente vai reprogramar a nossa mente?
Durante 3 vezes por dia, eu vou afirmar o contrário disso. Da ansiedade, por exemplo, eu sou serena, eu sou sábia. Da timidez, eu sou comunicativa, eu sou expansiva. Se você consegue gravar isso por 3 vezes na sua tela mental, por 60 dias consecutivos, você consegue reprogramar o seu inconsciente. Então, plante no seu jardim com a mesma segurança que um agricultor semeia a sua planta no chão. O agricultor, ele não tem dúvida, ele acredita no princípio da criação, ele acredita no princípio da vida. Se você começar a acreditar no funcionamento da sua mente, você também colherá novos frutos. A terceira grande dica: decrete, eu sou. O eu sou é a afirmação mais criativa do universo. Quando você fala eu sou, você ativa todo o princípio divino que há dentro de você. Então, cuidado com que você preenche essa frase. Se você fala, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou encalhada, eu sou lenta, substitua automaticamente esse eu sou por palavras elevadas. Quando você fala o eu sou e você sente a vibração disso, você muda a sua fisiologia, você muda a energia do seu corpo. Greg Braden, que é um outro super estudioso da mente humana, ele nos dá o pulo do gato. Ele fala que não é só você ficar reprogramando como um computador o eu sou. Você tem que buscar o sentimento. Por exemplo, se eu quero um companheiro e eu falo, eu sou amada, mas eu não sinto aquilo, o universo não cocria. Mas se eu pensasse, como eu me sentiria sendo amada? Como seria minha postura corporal? Como que eu sairia de casa? É esse sentimento que vai colapsar com a sua realidade. Dessa maneira, você vai estar ajudando o seu subconsciente a manifestar e a criar o seu desejo. Eu sou. Faça uma lista. Visualize você no seu eu sou ideal e coloque todas as qualidades que você gostaria. E faça isso repetidas vezes. Se você quer ter um bom resultado na academia, indo uma vez por mês, você vai conseguir o resultado? É a mesma coisa com os nossos exercícios mentais. Para que eu consiga ter resultado, eu preciso repetir, 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 repetir. Fazer com frequência. E isso vai criar a minha nova realidade. E a quarta, fazer visualizações. Einstein me contou que a imaginação vai superar o conhecimento. A imaginação, ela é como se fosse os olhos da nossa alma. Quando você imagina e traz o sentimento para aquela imaginação, você também cocria a sua realidade. Tudo que a gente está vendo aqui foi antes criado na mente de alguém. A dica que eu vou dar para vocês é, ao dormir, toma um banho, desliga os aparelhos, deita na sua cama, refaz o seu dia e vê tudo que você tem para agradecer durante o dia. E quando você estiver em relaxamento, já estiver bastante relaxado, e você vai projetar na sua tela mental como se fosse uma tela de cinema. E você vai se ver ali como se você fosse o diretor da sua história, como se você fosse o personagem principal da sua história. E você vai colocar ali todos os seus decretos do eu sou. Você vai responder aquelas perguntas que eu fiz no começo. Eu sou feliz no amor? Eu sou próspero? Eu já alcancei a minha liberdade financeira? Mas você não vai pedir, você vai comandar com frases curtas e afirmativas. Eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou a cura, eu sou cada vez melhor, eu sou um imã para o dinheiro, eu atraio relacionamentos e trocas verdadeiras. E sente, busca o sentimento, busca a emoção daquilo. Torne tão real como se você realmente estivesse ali. Coloque cor, luminosidade, amplia a imagem na sua tela mental. E você vai ver o que vai acontecer num prazo de 3 meses. O milagre realmente vai acontecer. Por quê? Porque você é o diretor da sua vida. Você é o comandante da sua alma. Você é o mestre da sua vida.